paz a todos, tudo bom? Bem, vamos mais um resumo de uma aula. Dessa vez nós vamos estudar sobre a lição número 8, fala sobre Jesus no templo, tá bom? Nós vamos aprender algumas coisas aqui importantes, a importância do templo, o exemplo de Jesus para as nossas vidas, tá bom? Pausa o vídeo, ora a Deus e vamos a mais um resumo de aula. Bem, para esse resumo de aula, eu gostaria que nós iniciássemos lendo dois textos, ok? Para nós entendermos um pouco sobre a presença de Jesus no templo, a influência de Jesus para as nossas vidas. Abram, por favor, em Deuteronômio, capítulo 11 e o versículo 1, ok? Depois vocês vão abrir lá no Novo Testamento, vocês vão para Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 52. Nós vamos ler um terceiro texto, mas depois que vocês lerem esse, tá bom? Vejam, olha aí. Se vocês prestaram atenção no capítulo 11, versículo 1 de Deuteronômio, ele vai falar algo que é base para a nossa fé. Ele começa dizendo, amarás. Amarás. É um mandamento, crianças. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus em todos os teus dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Nós vamos perceber que Jesus, ele sentia prazer, amor, ele sentia zelo e alegria em cumprir esse mandamento aqui. Ok? Gravem essas palavras. Amarás, guardarás, vejam, os mandamentos. Só que ele não vai dizer que é só um dia, perceberam? Todos os dias guardarás os seus preceitos, estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Percebam que Deus tem cuidado do seu povo em mandar para o seu povo o que é que ele deveria fazer. Lembra que o povo não escolheu fazer o templo por si só? Mas Deus guiou o povo, ordenou o povo a fazer o que era correto. Assim, mais uma vez ele faz conosco aqui, nos ordenando que devemos amar os seus mandamentos. E Jesus fazia isso com toda alegria, com todo fervor e amor ao Pai. Agora vamos ao segundo texto. Vocês leram aí Lucas. E há uma coisa muito interessante em Lucas. Lucas vai falar aqui sobre Jesus indo para o templo com seus pais. E a gente vai ver algumas coisas bem particulares aqui sobre Jesus. Mas a primeira coisa que eu queria ver com vocês era o seguinte. Jesus, ele era obediente aos seus pais. E Jesus, ele amava seguir aos seus pais indo para o templo. Nós vimos que o templo, Deus pediu para fazer a tenda da congregação, nós vimos isso na lição passada, o templo depois, e o intuito do templo era identificar a presença de Deus no meio do seu povo. E o povo ia adorar a Deus. Era o que Jesus foi fazer com José e Maria. Foram adorar a Deus, foram buscar a presença do Senhor. Então nós temos o exemplo de Cristo, que seguia junto com seus pais, para ir adorar a Deus. Isso deve ser algo presente na vida de vocês também. Mas eu gostaria que vocês lessem, voltassem os olhos aí na Bíblia para o versículo 46 e o 47. Vamos dar uma olhadinha neles? Ok? Vamos olhar aí o versículo 46. O que é que diz? Ele vai nos dizer o seguinte. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Vejam, assim que Jesus ele sai da oração, sai da adoração, do momento de culto junto com seus pais, ele continua ainda na presença de Deus. E dessa vez fazendo o quê? Dessa vez no meio dos doutores, pessoas que conheciam também da lei de Deus. Então Jesus ele se preocupa em conhecer ainda mais sobre o reino de Deus. Então deve ser uma preocupação sua, conhecer ainda mais sobre Deus, sobre o reino. Não é apenas no momento de culto que você deve prestar adoração a Deus
como Jesus, Maria e José fizeram. Após o culto, é momento de aprendermos, continuarmos aprendendo sobre Deus. Vejam, Jesus Cristo estava no meio dos doutores. E o que é que diz? Que Jesus Cristo os ouvia e depois os questionava. Escute primeiro. Não seja afobado em perguntar as coisas. Não, escute sobre as pessoas que Deus deu a capacidade de ensinar a você. Escute elas, aprenda, entenda. E também questione, pergunte. Suas dúvidas são importantes para que você amadureça ainda mais na fé. Então nós temos o exemplo de Cristo para as nossas vidas. Nós não nascemos sabendo de tudo. Nós não nascemos sabendo de tudo. Deus vai nos ensinando. Então entenda e aprenda com o exemplo de Jesus Cristo. E o versículo 47 vai dizer que todos se admiravam com a inteligência de Jesus Cristo, com o que ele sabia. Vocês pararam já para pensar uma coisa bem interessante? Jesus ele tinha inteligência porque todo dom, toda dádiva perfeita não vem de nós, vem de Deus. Então, como homem, Jesus Cristo recebeu essa capacidade vinda do próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então, Jesus Cristo ele se importava em quê? Em estudar a lei. Se ele questionou os doutores, então ele sabia do que estava falando. Você precisa também entender do que você está falando, entender sobre Deus, para poder fazer os questionamentos. Então estude a Bíblia. Outra coisa é que Jesus ele estava totalmente envolvido com o mandamento. Veja que importante, você não pode seguir um exemplo de alguém que não se importa com o mandamento. Ao contrário, siga o exemplo de Cristo. Você vai ver aqui que Cristo ele estava totalmente envolvido, abraçado com o mandamento do Senhor, com o mandamento do reino de Deus, ok? E não apenas isso, servindo, ele abraçava o mandamento e praticava o mandamento. Faça isso também, é nossa obrigação, e nosso dever e nossa alegria. Agora nós vamos fazer mais uma leitura, tá? Você vai ler Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 30. E vamos fazer um exercício. Eu gostaria que você postasse lá no grupo. No texto anterior de Lucas 2, do 41 ao 52, quais foram os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo cumpriu? Tá? Postem lá. Quero ver se vocês acertam. Mas antes de a gente comentar o texto de Marcos, o versículo 51 do texto de Lucas, Lucas capítulo 2, o versículo 51, quero um destaque para ele também, tá bom? Então o destaque é o seguinte, ele nos diz: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Veja, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus era submisso. Então, Jesus Cristo ele era submisso aos seus pais. Jesus Cristo ele era obediente aos seus pais. E aqui existe o princípio. Deixa eu adiantar um dos mandamentos aqui, que Jesus Cristo cumpre, o 5º mandamento. Ele honrava os seus pais. Ele ia adorar com os seus pais no templo. Ele via a importância da adoração comunitária, da adoração da família, junto com os outros irmãos no templo, junto com o povo no templo. Então, nós aprendemos aqui o princípio de comunhão dos santos, nós devemos estar junto com nossos irmãos. Nós aprendemos aqui o princípio de obediência com o 5º mandamento, também Jesus Cristo, ele cumpre aqui o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Ok? É bom, é necessário que vocês guardem isso no coração de vocês, crianças. Nunca esqueçam dessa verdade. Lá no capítulo de Marcos, no capítulo 12, versículo 28 ao 30, Jesus Cristo ele vai ser questionado pelos escribas sobre qual o principal mandamento. E ele vai responder usando Deuteronômio, capítulo 11, que nós lemos, né? Primeiro principal mandamento: amarás ao Senhor
teu Deus. Amarás. Por favor, abra em Deuteronômio 6. Você também vai observar a resposta de Jesus no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tá vendo? Jesus Cristo, ele aprendeu da Bíblia, ele aprendeu sobre as coisas do reino de Deus. Ele cita Deuteronômio, ele compreende, ele entende a importância da verdade. Ele foi até a Bíblia estudar. Faça isso também. Aprenda com Jesus. Ele é o exemplo para a sua e para a minha vida. Isso é maravilhoso. Nunca esqueça de que você tenha Jesus como exemplo para seguir adiante na sua fé. Jesus Cristo, quando foi para o templo, você já percebeu, ele ia, mas nesse episódio que nós lemos em Lucas, Jesus Cristo tinha 1 ano a mais do que alguns de vocês e 2 anos a mais do que alguns de vocês. Entendeu? Então, a idade de vocês é uma idade de procura sobre Deus, de busca a Deus, assim como Jesus Cristo fez. Faça isso. Muito bem, crianças. Concluindo esse resumo de hoje, eu gostaria que vocês lessem o Salmo 122, todo o Salmo, e Isaías, capítulo 2, versículo 3, tá bom? Queria que vocês postassem lá no grupo o que é que vocês entendem desses 2 textos. Foi ótimo gravar essa aula. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância de aprender com Jesus Cristo sobre a adoração, ir para a casa de Deus, adorar junto com os irmãos, entender e aprender sobre os mandamentos. Que você possa seguir esse exemplo de Jesus Cristo, seguir os passos de Cristo, porque Ele tem excelentes coisas para lhe ensinar. Que Deus abençoe. Pause o vídeo, ore a Deus e amém.